É uma alegria, um momento muito significativo de eu estar aqui neste momento, conversando um pouco sobre a nossa trajetória como educadora, e é uma oportunidade muito rica para nós sistematizarmos alguns pontos dessa trajetória e que foram importantes para a minha construção teórica, para o meu pensamento educativo, vamos dizer assim. Então, eu retomo esse momento já a partir do meu trabalho junto ao Ministério da Educação, onde eu estive por mais de 25 anos trabalhando na Secretaria de Planejamento do Ministério e mais também na Secretaria de Informática do Ministério da Educação, coordenando projetos, programas, tanto nacionais como internacionais, programas que nós fizemos junto à Organização dos Estados Americanos para a América Latina. E as questões que foram, já naquele momento, de certa forma, me angustiando um pouco. Por quê? Porque apesar do Ministério investir sempre grande soma de recursos em projetos nacionais, usando as tecnologias, começando já pela televisão educativa, que o Ministério, já na década de 70 e na década de 80, os primeiros grupos de televisão educativa que surgiu na época no Instituto de Pesquisas Espaciais, que nós estávamos lá, com o tal projeto SACIA, Satélite Avançado de Comunicação Interdisciplinar, era um projeto para o Rio Grande do Norte, trabalhado, concebido aqui em São José dos Campos, e naquele momento ele justificava a compra e aquisição do satélite brasileiro, tendo em vista a grande extensão do nosso país. E esse incentivo, a justificativa, vinha na época exatamente pelas questões de oferecer uma melhor qualidade da educação em todo o nível nacional. Sim, nós prepararmos o nosso trabalho aqui em São José dos Campos e ele era veiculado para a formação de professores da Secretaria de Educação já do Rio Grande do Norte. Essa foi uma etapa importante, posteriormente eu fui então para a Secretaria-Geral do MEC, trabalhar já na área, inclusive, primeiramente no Departamento de Estudos Supletivos. Nós concebemos o Centro de Estudos Supletivos na época, eu como diretora de planejamento na época do Departamento de Estudos Supletivos, que foi também algo importante, esses centros para educação de adultos, de jovens e adultos. E posteriormente eu comecei a trabalhar na Secretaria-Geral com as questões de informática na educação, com os primeiros projetos de uso do computador na educação, com as primeiras pesquisas dos projetos desenvolvidos na área, e onde eu escrevi o nosso primeiro projeto maior de pesquisa, congregando várias universidades brasileiras, que foi o projeto Educom. Coordenei esse programa, esse projeto, criamos o Programa Nacional de Informática Educativa, criamos o primeiro Centro Nacional de Informática Educativa junto ao Ministério, que era o CENIFOR, e também vinculado na época à Fundação Centro Brasileira de TV Educativa, que era a FUNTV, que depois se transformou em Fundação Roquete Pinto, e aí foi sofrendo uma série de mudanças. O que é importante nesse momento retomar essa questão? Todos esses projetos, a minha atuação dentro do próprio Ministério, na coordenação em nível nacional desses programas, ampliou muito o meu olhar sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças. E por que, apesar do Ministério investir tantos recursos, as questões, mas os resultados eram pífios, os resultados nunca eram aquilo que realmente o discurso da melhoria tecnológica, da melhoria técnica poderia realmente suscitar e avançar. Ali surgia a minha pergunta, trabalhando com os dados da Secretaria de Planejamento ou na própria Secretaria de Planejamento do MEC, por que as coisas não mudam em educação? Nós sabemos que as questões são absolutamente amplas, inúmeras variáveis, e aí eu comecei a perceber
ter uma visão na época, eu tinha uma formação já em engenharia sistêmica feita pelo INPE na época, já que me ajudava a perceber a complexidade dos fenômenos educacionais, né? E as inúmeras causas, né? E que me levou a perceber essa complexidade dos fenômenos educativos e dos processos formativos. Isso me levantou sempre uma preocupação muito grande, né? E esses problemas, eles são de natureza complexa, né? E aí é sempre a minha preocupação, né? Que eles continuavam sendo abordados por uma ciência tradicional, né? Pelos princípios de uma ciência tradicional, vinculada às questões, né, de determinismo, causalidade, né, local, sem ser uma causalidade linear, sem a relação global, sem uma preocupação principalmente com a questão do contextualismo. Então eram programas feitos distante da própria realidade, do próprio conhecimento em relação às crianças que recebiam aquele projeto, aquele programa e a própria formação dos professores. Então, nesse sentido, as nossas preocupações foram sempre muito grandes, né? E essas preocupações começaram, então, a fazer com que eu começasse a questionar e a perguntar qual era o paradigma subjacente a essas questões pedagógicas, a essas questões da própria política educacional. E qual é o modelo de ciência que prevalece nos projetos e nas práticas educativas que aqueles projetos e programas nacionais estariam incentivando. Num outro momento, deixei essa coordenação desses programas, mas fui solicitada pelo secretário-geral Sérgio Mário Pasquale. O Coronel Pasquale, na época, né, ele foi o grande incentivador e muito preocupado com o início das questões sobre a informática na educação no Brasil. E ele foi o criador do projeto Rondon, então foi sempre um grande visionário, né, absolutamente democrata na sua atuação dentro do próprio MEC. Isso me impressionava muito em função de toda a sua trajetória militar, mas foi um dos mais democratas e mais competentes secretários gerais que o Ministério da Educação já teve. Eu acho justo nós fazermos essa pontuação. Então, isso, a partir daí, né, de questionamento de todas essas questões de planejamento, junto a essa época onde eu comecei a questionar, nós realizamos aqui em São Paulo, já com o nosso querido amigo Carlos Imediato, o querido amigo Biratã D'Ambrosio, a Terezinha Fran, nós realizamos em 1993 a Conferência Internacional sobre Educação do Futuro e Educação para a Paz, desenvolvendo talento e a criatividade, que antes nós começamos na Unicamp e depois, em função de várias, né, do interesse muito grande despertado por todas as universidades paulistas, nós acabamos realizando ela no Memorial da América Latina, com mais de 2.000 professores presentes e num processo absolutamente gratuito, aberto ao professorado. E naquela época nós trouxemos grandes figuras do cenário nacional e internacional e que vinham já questionando a mudança de paradigma na educação. Então, nesse momento, né, essa conferência, e que nele estava já presente o Bassarab Nicolescu, né, que é um dos autores da transdisciplinariedade extremamente importante, e vários outros nomes, essa conferência também voltou a acender a luzinha dessa discussão sobre paradigma educacional, né? E questionar que paradigma é esse que nós estamos ainda trabalhando. Enfim, essa conferência e a vivência de problemas por mais de 10, 15 anos já no Ministério da Educação, né, me fez questionar qual é o paradigma que prevalece nas nossas práticas educacionais, né, e nos projetos nacionais e também internacionais de uso da tecnologia na educação.
Então, nesse momento, eu recebi o convite do secretário-geral para conversar junto com a Secretaria Especial de Informática, a SEI, né, que na época era vinculado ao Conselho de Segurança Nacional. Nós criamos, e também vinculado, quer dizer, era um projeto já, vamos dizer, multidisciplinar ou interdisciplinar, que trabalhava com o CNPq, a Secretaria Especial de Informática, o MEC e a FINEP, e nós estávamos preocupados em iniciar um processo, né? As primeiras pesquisas, os primeiros projetos de formação de professores para uso da informática na educação. E nesse momento eu cheguei e comentei com o secretário-geral, falei, veja, isso aqui está no Conselho de Segurança Nacional, tem que vir para o Ministério da Educação. Por quê? Porque a questão da informática é uma questão de processo de ensino-aprendizagem. Com isso, nós conseguimos levar este trabalho para o MEC e criamos o primeiro Centro Nacional de Informática Educativa vinculado ao Ministério da Educação, que foi um passo extremamente importante. Por quê? Porque nós incentivamos a partir daí que várias universidades, né, começassem a fazer as primeiras investigações na área do uso de computadores na educação. E a esse processo nós começamos a trabalhar, a coordenar 5 grandes projetos nacionais, né, um deles com a professora do Rio Grande do Sul, Léia da Cruz, né, Fagundes, e na Unicamp com José Armando Valente. Criamos um conselho, né, de alto nível dentro do próprio Ministério, do qual participaram, né, vários professores, na época era Oswaldo San Jorge, Frederico Lito, né, Isaías Rau, que ajudavam, que nos assessoravam sobre as questões mais prioritárias, sobre a questão mais tecnológica e como discutir e levar isso para as nossas escolas. Enfim, esse projeto foi um projeto importante que deu um direcionamento para os primeiros cursos de formação de professores que foram ligados à Unicamp. Mais uma vez, esse projeto me abriu os olhos para as questões de aprendizagem. Por quê? Porque a partir da utilização na época da linguagem Logo, que foi uma linguagem desenvolvida no MIT por Simon Papert, naquele momento nós tínhamos o primeiro equipamento que registrava no computador as dificuldades de aprendizagem das crianças, né? E o professor, retomando essa questão, ele conseguia perceber os bloqueios de aprendizagem que essa criança tinha e a partir daí atuar, né, através da linguagem Logo para a solução de algum problema matemático e a resolução de outros problemas. Essa questão, mais uma vez, me incentivou a partir para o doutorado, né? E o meu doutorado foi na PUC São Paulo, né? E tive o privilégio de ter sido aluna do nosso querido Paulo Freire, que marcou muito a minha formação. Foi um período precioso, fiz um doutorado, exatamente o doutorado que eu sonhava fazer para aquele momento, com muita liberdade, com muito estudo e sempre já discutindo e estudando as questões vinculadas a esse problema de discussão sobre que paradigma é esse que nós trabalhamos na educação que não vem dando conta dos nossos problemas. Então, a partir daí, eu fui trabalhando com as ideias de Paulo Freire mais profundamente, também com Piaget, com o Simon Papert, que na época era, né, nós estávamos trabalhando com as questões da tecnologia e como os processos de aprendizagem ocorrem nos ambientes de ensino-aprendizagem com um suporte tecnológico, e também na época, isso é início de 1990, era a época da teoria das inteligências múltiplas, né, e que nós estudamos também a teoria do Howard Gardner, da Universidade de Harvard. Então, a partir do estudo desses teóricos, né, eu comecei a extrair desse conjunto teórico algumas categorias, né, e essas categorias eu comecei a me aprofundar também na questão mais epistemológica do paradigma científico. E aí eu tive que ir, incentivado também pelo professor Biratan D'Ambrosio, né, eu tive que
me aprofundar nas questões ligadas aos princípios da física quântica e como esses princípios, no caso do princípio da incerteza, da complementaridade de Bohr e mais também o trabalho de Prigogine, discutir as categorias elencadas a partir dos principais teóricos na época, com as categorias que emergiram da implicação dos princípios da física na filosofia da ciência a partir da educação. Então, tudo isso me levou a escrever um livro que me projetou também na área de educação, quase em suas 18 edições e várias reimpressões, que foi o livro Paradigma Educacional Emergente, onde esse livro, publicado pela editora Papiros, nós elencávamos as principais pautas em educação a partir desse novo paradigma científico. Então, a partir daí, né, nós destacamos assim vários aspectos nessas novas pautas, a questão que o foco é aluno e que esse aluno já é um ser multidimensional, que atua numa realidade também multidimensional e é um ser único, singular na sua trajetória, né, singular nas suas competências, nas suas habilidades. Já trouxemos as questões da contextualização, né, a necessidade do foco na aprendizagem desse aluno, e também começamos, a partir daí, me despertou que havia um ponto comum nessas teorias que estavam emergindo na época, que era o conceito de complexidade, do qual o Morin, já na época tinha escrito vários dos seus livros, né, a respeito do método, né? E hoje são 8 livros escritos a respeito do método, e que naquele momento me acendeu uma luz, mas eu não pude me aprofundar, tendo em vista a delimitação que eu tive que fazer do meu problema de pesquisa. Mas ali eu já identifiquei a categoria da complexidade. A partir desse momento, eu saí do Ministério da Educação e recebi o convite para ser professora de pós-graduação da PUC São Paulo, e onde eu fiquei por mais de uma década, dando aula. Juntamente, tive a alegria de trabalhar com o professor José Armando Valente, que tinha sido o meu orientador de doutorado e que me permitiu uma liberdade de expressão, de busca, de construção científica que foi extremamente importante para a minha trajetória acadêmica. E realmente eu me senti muito honrada com a presença dele, e começamos a trabalhar as questões epistemológicas, né, que emergem nos ambientes de ensino-aprendizagem usando tecnologias. Então, foi um trabalho extremamente gratificante, né? Agora, em relação a esse período acadêmico, nós começamos também a despertar para as questões emocionais que se faziam presente naquele professor que tinha dificuldade de trabalhar com a tecnologia nos primeiros cursos de formação de professores. E essa questão da emoção me chamou muito a atenção, e a partir daí eu fui atrás dos fundamentos, né, teóricos que pudessem me explicar o papel das emoções, né, no processo de construção do conhecimento nos ambientes virtuais. E eu fui em busca da fundamentação teórica, tive a grata satisfação de trabalhar com as teorias de Maturana e Varela. Humberto Maturana, os dois chilenos, né, responsáveis pela teoria de Santiago, né, no qual nos aprofundamos em relação à biologia do conhecer e a biologia do amar. Esse interesse, né, então, partiu para eu poder trabalhar com os meus alunos o papel das emoções no uso da tecnologia. Esse foi um aporte teórico extremamente rico nessa minha formação, né? Foi, assim, extremamente importante, porque essa experiência no MEC, mais a experiência como pesquisadora do INPE,
nessa articulação com grandes projetos nacionais via satélite, né? Essa experiência no Ministério da Educação começou realmente a trazer a consciência de que a grande maioria dos projetos ministeriais dessa década de 70, da década de 80 e meados também de 90, continuavam ignorando as reais necessidades de aprendizagem dos alunos, suas expectativas e interesses. Se preocupavam muito com as questões tecnológicas, muitas vezes com as questões de infraestrutura, né, das secretarias de educação para receber aquela produção de nível federal preparada à distância. E muitas vezes a própria Secretaria de Educação não tinha condições de criar os centros tecnológicos ou centros de aprendizagem para receber muitas vezes esses programas. Então, a internalização de políticas sem consultar realmente essas necessidades, muitas vezes estaduais e muitas vezes dos próprios alunos e próprios professores, criava uma dificuldade muito grande, quer dizer, faltava essa visão de complexidade desses processos, faltava uma visão sistêmica em termos de planejamento de projetos, por mais que se abordasse, que tivessem a teoria sistêmica como um dos fundamentos desses projetos. Então, o que nós percebemos? Que sob a aparência de inovação e de modernização, né, tecnológica, quer dizer, que nós supunhamos com a inovação da tecnologia, com a incorporação da tecnologia, né, nós estávamos usando modelos pedagógicos absolutamente defasados. Nós estávamos usando modelos pedagógicos tradicionais que separavam o sujeito e o objeto do conhecimento, que separavam aquele aluno do contexto em que ele vivia e realmente deixavam de legitimar, quer dizer, estavam naquele momento legitimando as rotinas de uma prática pedagógica tradicional. Então isso para mim ocorreu mais de 30 anos, nesse período em que eu convivi com todas essas questões. Na época, o uso da tecnologia, minha grande preocupação é que, apesar de todos os investimentos feitos e com as melhores das intenções de todos os dirigentes do MEC, dos dirigentes desse programa, em grande parte, tivemos algumas exceções, não tem a menor dúvida, mas e essas exceções foram exatamente nesses núcleos do projeto Educom e alguns outros núcleos, né, que estavam muito preocupados já com as questões de aprendizagem, mas de um modo geral nós estávamos otimizando o péssimo, impedindo realmente a transformação mais profunda que os processos de ensino-aprendizagem realmente têm que fazer acontecer.